Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Pedro Felipe Couto, sou técnico em telecomunicações, videosegurança e web design. Eu trabalho também com telecomunicações, transmissão, recepção de telecomunicações. E nós vamos continuar então com a nossa sequência de vídeos referente ao impacto do stalking sobre as vítimas. O cyberstalking, a esquizofrenia, os TIs, que são os targets individuais, e eu também sou um target individual, eu sou uma vítima de perseguição. E o crime oculto simplesmente se trata da seguinte forma: nós vamos sempre falar a respeito que o crime oculto, na verdade, de um grupo, né, especializado, é um grupo que está ativo dentro dos hospitais e clínicas, e onde eles esquentam as vítimas para poder transformar eles em esquizofrênicos ou levar eles ou seja, a um hospital. Dentro do hospital, há a possibilidade de realizar implante ou realizar qualquer outro tipo no corpo da pessoa, de forma a obter alguma vantagem ou simplesmente para cometer a atrocidade que vem acontecendo com o cyberstalking. Cyberstalking, caso vocês não saibam, cyberstalking é qualquer tipo de perseguição eletrônica ou não, né? Então, o crime de perseguição do cyberstalking pode ser com algum componente eletrônico ou alguma arma eletrônica que vai transmitir vozes para a cabeça da pessoa ou qualquer arma que possa causar algum dano físico à pessoa, tá? Então, novamente, para vocês saberem, o crime de esquizofrenia é um dos crimes que está acontecendo aí, onde as pessoas estão sendo taxadas de esquizofrênicos, porque uma arma eletrônica está sendo direcionada para a cabeça das pessoas e elas acabam achando que estão ouvindo coisas. E no meu caso, eu sou uma pessoa que tenho as duas formas, o direcionamento de arma eletrônica para a cabeça e também implantes no corpo. E hoje eu vou mostrar alguns exames para vocês no Hospital Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Santa Casa e CIG. Eu vou fazer de forma rápida alguma passagem de algumas imagens. E o procedimento com software que faz leitura de imagem de com. Eu, após forçar alguns hospitais, me forneceram algumas imagens de com. Porém, essas imagens de com, elas estão em uma resolução muitíssimo baixa, o que significa que o hospital ou ele não fez exame com a qualidade e o tamanho de imagem corretos, ou seja, não ajustou o aparelho de radiologia de imagem, de tomografia ou de ressonância de forma correta a realizar um exame com precisão. E se ela fez isso, ou fez sabendo, ou seja, cometeu um crime diretamente, porque as pessoas que trabalham com radiologia, elas sabem o que estão fazendo. Portanto, se esses exames vieram em baixa resolução, ela já cometeu um erro de negligência, tá bem? Então eu consegui, por muito esforço, essas imagens de alguns hospitais, eu vou passar para vocês. E nessas imagens vocês vão ver que é possível ver algumas anomalias no corpo. E o que são essas anomalias, Pedro? São alguns objetos não identificados no corpo humano, tá bem? Então nós vamos mostrar para vocês hoje, nós vamos começar com Mãe de Deus, para vocês verem algumas coisas estranhas no Mãe de Deus. E depois eu vou mostrar também o software que está sendo usado, como ele pode ser usado e a pasta onde ficam esses arquivos de com. Então, esses arquivos de com devem ser fornecidos nos hospitais e eles me entregaram em um DVD. E mais uma vez eu estou dizendo para vocês, imagem de com não cabe em DVD, minha gente. Imagem de com é de altíssima resolução e alguns exames, por exemplo, são feitas imagens de alguns exames de tomografia ou ressonância com uma média de 3.500 imagens. E elas em altíssima resolução não cabem em um DVD, por mais compactadas que elas estejam. E o que vocês têm que saber definitivamente é que exame de imagem em baixa resolução é crime.
E mesmo que o médico tenha visto as imagens em baixa resolução, é possível saber que ali existem anomalias no corpo. E se ele viu, ele também cometeu um erro grosseiro, porque é o dever dele a fazer anotações a respeito dessas anomalias ou objetos estranhos ao corpo. Vamos lá, passar um slide para vocês aqui. Eu vou compartilhar essa tela, onde nós temos alguns slides. Deixa eu ver aqui para vocês. Preparei aqui um slide. Então, impacto do stalking sobre as vítimas. Nós temos vítimas dentro do Brasil e fora do Brasil, tá? E no meu caso, eu tenho um implante no corpo, tem plástica no corpo, uma espécie de plástica, onde na camada da pele existem coisas e embaixo da pele também. E existem alguns objetos na cabeça e dentro do corpo que vocês vão olhar junto com esses exames aí. O cabimento dessas imagens, né, do conteúdo dessas imagens é de responsabilidade total dos hospitais que o fizeram, ou se eles falsificaram ou fraudaram esses exames, é de responsabilidade total deles, porque realizaram o exame dessa forma. E se existe alguma fraude aí, cabe ao hospital ou aos hospitais e clínicas se pronunciarem a respeito. Amanhã mesmo vou estar fazendo um boletim de ocorrência desses exames que estão em baixíssima resolução, porque isto já é um crime de extravio de documento. Mas vamos lá então. Então eu vou mostrar para vocês os exames dos hospitais com um aplicativo que é para ver imagens, exames de imagens. Tá? Nele você pode fazer movimentar as imagens de forma a verificar, procurar coisas, alguns objetos dentro do corpo, e vocês vão ver de forma bem básica como isso pode ser feito para varrer o corpo ou partes do corpo para procurar alguma coisa. Eu não sou um especialista, mas é bem fácil de identificar esses objetos. Qualquer pessoa grosseira saberia que o objeto que vai ser mostrado não pertence ao corpo humano. Bom, outra coisa, são os médicos que executaram os laudos. Vamos falar novamente sobre isso. Os médicos que executaram os laudos, eles precisam do exame de imagem. E não importa que sejam 3.000 imagens, 5.000 imagens, eles têm o dever, vamos dizer, não, gente, eles têm o dever, é a obrigação de analisar as imagens e verificar anomalias, né? Porque uma das solicitações que eu fiz, inclusive em boletim de ocorrência, foi que eu estava procurando objetos estranhos no corpo, e alguns já estão saltando para fora, né? Então, os médicos que fizeram esses laudos cometeram um ato grosseiro, porque não elas dão todas as imagens, obviamente, ou eles não chegaram a ver essas imagens. E eu já vou colocar os laudos desses médicos, com o nome deles vai aparecer para vocês, ou eles não viram, porque uma das possíveis fraudes que acontecem em hospitais é justamente pagar a uma pessoa do administrativo para fornecer documento de dentro do hospital e aí então executar uma fraude documental com o documento do próprio hospital mesmo, né? Vocês pagam alguém da área administrativa para fornecer um documento, alguma coisa assim, e aí esse documento vai ser fraudado de alguma forma, tá? Na assinatura ou alguma coisa assim. Tá bem? Então os laudos são fraudados, com certeza. Inclusive vocês vão ver que um deles mostra o xerox de uma assinatura colada em cima do documento. Tá? Quando você entrega um documento para o CREMERS, tu tem essa documentação. O CREMERS tem que avaliar essa documentação, tem que ir comparecer contigo ao hospital. E no hospital, então, o próprio fiscal do CREMES vai lavar os autos e afastar as pessoas envolvidas e lavrar os autos junto à delegacia e levar esse processo para a justiça.
tá? E nos laudos, referente aos laudos, vocês vão ver que os laudos parecem uma colagem de texto. Um laudo parece que tem o mesmo texto do outro. São dois hospitais ou duas clínicas diferentes, né? E essas clínicas diferentes aí têm o laudo quase que igual, o texto quase igual, de uma forma impressionante isso. Então, é colagem de laudo técnico, ou seja, pegou um pedacinho e usou no outro, né? Se for possível, mais para frente eu vou ver questão de implante, questão de plástica, coisas que você pode ver em casa, se existe alguma anomalia no corpo. Existe na língua, existe no canto dos olhos, que você pode identificar no nariz, a plástica que existe, inclusive no olho. Próximo aos cílios tem uma camada no olho que parece que os cílios foram colados por alguma coisa assim, tá? E para finalizar, nós vamos ver assim, ó, assinatura em laudo, né? Se o documento já veio com uma assinatura, tomem cuidado. Isso é ilegal conforme o CREMERS e conforme o Conselho Federal de Medicina. O documento não pode estar assinado duas, três, quatro folhinhas para o colega ir lá passar o laudo para ele. Isso é crime, tá bem? Então agora nós vamos ver um material então do qual eu falei. Nós vamos abrir no programa para vocês verem o programa. O programa que nós vamos abrir é um programa de visualização de imagens de exames. E agora com esse programa, nós vamos importar as imagens aqui. A imagem de com, que são as imagens que devem sair do equipamento de imagens. E nós vamos puxar os exames do Mãe de Deus, por exemplo. Aqui eu clico em importar. E aqui nesse cantinho à esquerda, vocês estão vendo uma rodinha trabalhando e começam a aparecer os exames lá, ó. Presta atenção que os exames começam a aparecer lá, as imagens dos exames lá no cantinho à esquerda de vocês. Para tu que está visualizando numa tela, está no lado esquerdo lá, ó. Os exames estão entrando lá. E esses exames que nós estamos puxando agora são imagens do moinhos de vento. Depois a gente puxa do Mãe de Deus e vocês vão ver que é possível ver algumas anomalias dos exames. Bom, após aquela rodinha lá no canto esquerdo, gente, ela finalizar, ou seja, se ela subir as imagens para o programa, ó, finalizou e demonstrou que exame. Então a gente vai fechar essa janelinha aqui e nós vamos buscar aqui no lado esquerdo as imagens. Vamos subir e nós vamos buscar uma imagem bem interessante para vocês. Essa aqui. Primeiro nós vamos ajustar as janelas. Eu quero 3 janelas de trabalho. Então ele transformou em 3 janelas de trabalho. Agora eu vou pegar uma das imagens mais interessantes aqui. Ó, essa é a imagem do exame, onde eu posso ampliar a tela. Na ampliação de tela eu posso vir puxando os frames, ou seja, frames são, digamos que sejam várias fotos tiradas de partes do corpo, isso são frames, né? Ou cortes, digamos assim. Então, esse aqui é um dos cortes dos exames que eu fiz no Hospital Moinhos de Vento, né? Essa é a estrutura do pênis. Ó, nós estamos visualizando a estrutura do pênis, tá? Ou seja, toda a passagem do corte dentro do corpo com essas imagens aqui. Tudo que tem dentro do corpo. Essa é uma forma de manipular as imagens para visualizar dentro do teu corpo se tu tem alguma anomalia ou não. Agora eu vou pegar mais uma imagem com mais detalhe, que tem outros elementos dentro do corpo que são fáceis de identificar. Vamos puxar para cá.
Eu estou selecionando algumas imagens e agora eu vou passar para vocês aquela que é mais interessante no aspecto de identificação de anomalias. Essa imagem, por exemplo, vou mostrar com o mouse para vocês. Essa aqui é a minha perna e essa parte de trás é a bunda. É para ser a bunda, né? Então, pode ver que essa aqui na lateral da perna, né, nós temos uma identificação de certos objetos que parecem fios e objetos que parecem metálicos, né? Eu vou trocar com o botão direito, a gente vê janela de nível para ajuste de imagem. Então aqui nós já conseguimos ver de forma mais detalhada, ó, algumas imagens que não precisa dizer, né, gente? Isso aqui é minha cintura e aqui na minha cintura nós já podemos ver que parece que tem uma esfera, uma moeda, parece uma moeda. Na lateral da perna, parece que nós temos um fio, né? Então, se os médicos não viram isso, não sei o que dizer dos médicos de Porto Alegre, porque todos os hospitais cometeram o mesmo erro. E alguns hospitais, dizendo para vocês, lembrando para vocês, se negaram a fornecer as imagens de com. E aqueles que forneceram, forneceram desse estado aí. A imagem deveria ter uma resolução muitíssimo maior que essa. Nós vamos subindo. Aqui acima é para ser o meu intestino. Aqui sobre o intestino tem uma outra camada de um objeto aqui, ó. E mais abaixo da pele, essa parte escura, é para se tem alguma coisa embaixo da pele. Toda essa parte preta é algo que está embaixo da pele. Aí nós vamos abrindo as imagens. Nós podemos ver que na parte da cintura já tem algum objeto, que é bem estranho. Ó, agora aparece um fio com uma bolinha na ponta, né? Agora nós estamos saindo da lateral do corpo, nós estamos vendo a lateral de corpo de uma forma bem melhorada. Agora começa a aparecer o membro e veja que abaixo do membro existe uma espécie de ligação, né? E nessa ligação nós podemos notar aqui que existe, eu vou ajustar um pouco essa imagem para nós, o nível de janela é o nível de coloração para a gente definir um pouco mais a imagem, né? Então parece que existe uma ligação lá da bexiga que vem e se liga ao pênis. Vocês já tinham visto isso alguma vez? Exame do moinho de vento, tá? Isso me leva a crer que isso aqui me parece um implante, tá? Então vem a ligação, ele está logo abaixo do pênis, né? E próximo aos testículos. Então nós vamos descendo um pouco mais. Ó, e a gente consegue identificar que existe um fiozinho atravessado no meio do pênis e um mecanismo nessa região aqui. Então, aqui existe um mecanismo no pênis, que parece aqueles pênis postiços, que na verdade é implante de pênis postiço para quem tem dificuldade ou para quem tem peroni. É utilizado geralmente um desses mecanismos, até para quem tem peroni. Só que na verdade, meus queridos, vamos ser sinceros, peroni é uma farsa. Pênis nenhum entorta. Pele nenhuma, a pele do pênis é tão fina, mas é tão fina que é impossível de entortar um pênis. Então, peroni é uma farsa. Toma cuidado com isso. E aqui embaixo da bexiga, nós temos um objeto metálico que, se a gente olhar, parece um mouse. Olha o formato ali. Bem no mouse, lá onde está passando o ponteiro do meu mouse, parece um mouse, ó. O formato dele, para quem tem computador, olha ali o mouse. Ou é um mouse, ou é um celular, ou é um dispositivo eletrônico, né? Então, aqui no pênis nós temos essa anomalia, e abaixo da bexiga nós temos outra anomalia,
que é básico, né? A gente no mínimo diz que objeto é esse que parece metálico, né? E que objeto é esse que parece uma válvula dentro do pênis. Consegue entender? Então é isso que os hospitais têm a entender. Aqui, movimentando dessa forma, a gente consegue ver um pouco melhor. Inclusive, a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai identificar que embaixo da minha bunda ali, ó, parece que tem um fio atravessado. Olha bem. Como é que um médico que é especializado, é treinado para isso, não consegue visualizar essa imagem, visualizar esses objetos? Ó. No mínimo três que eu estou passando para um, dois, três, um fio, perfeito? E o pior são essas camadas na pele, né? Ou seja, quantas camadas grossas nós teríamos na pele? Me parece bem estranho, mas é bom comentar a respeito, né? Então a gente vai manipulando, ó, para verificar. Então, que há uma possibilidade no meu pênis ter recebido um implante, né? O objeto embaixo da bexiga continua aparecendo ali. Mas nós temos um detalhe bem interessante na bexiga. Digamos que eu tenha tomado líquido, né, para dar contraste, um contraste. Mas o que que é isso na bexiga? Porque parte dela está escura, parte dela está esbranquiçada. O que nós podemos querer com isso? O que existe dentro da bexiga que o médico não notou e não se pronunciou a respeito? Entendido? Então, esse é um exame do meio de vento. Eu estou mostrando para vocês, né? Vocês viram uma ligação embaixo da bexiga, um objeto embaixo da bexiga, as ligações com referência ao pênis, né? Então me leva a crer que eu tenho um pênis, né? Algo dentro do pênis. Está ali novamente o objeto que faz a ligação e parece que sai um caninho ou alguma coisa em direção à bexiga. Podem ver aqui no mouse, na direção do mouse. Dá para ver bem direitinho que isso aqui se liga à bexiga. Mais uma vez o objeto e agora nós vamos fechar esse exame aqui. E nós vamos passar para um exame do Mãe de Deus. Eu simplesmente fecho a janela, fecho essa janela do qual eu estava examinando, fecho ela. E agora nós vamos fazer a importação de um exame do Mãe de Deus. A gente vai buscar dentro das pastas de exames a pasta que contém os exames do Mãe de Deus. A janela do aplicativo, onde a gente está procurando, e nós temos aqui, ó, Dicom Mãe de Deus. Ó, vou buscar a pasta superior, onde tem alguns exames. Vou pedir abrir ela, pedir para abrir, e eu vou pedir para importar nesse botão aqui, ó. Lá no lado esquerdo, lá naquele lado, vocês já podem ver que aparecem as imagens de exames. Em baixa definição também, tá, gente? Então, é outro crime que aconteceu aí com os exames de imagem, ou seja, ressonância de crânio, um RM de crânio do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou mostrar um detalhe, quando ele terminar de puxar as imagens, já terminou inclusive, eu vou mostrar então como é que se faz. Eu vou abrir três janelas aqui para vocês terem uma ideia de como a gente manipula essas imagens. Eu estou falando dessas imagens de uma forma que vocês entendam que essas imagens não são passadas para vocês, né? Então eu vou juntar duas ou três imagens aqui para tentar passar para vocês o formato de três dimensões, né?
Com essas duas imagens já consigo fazer 3 dimensões. E eu vou puxar aqui a forma de manipulação dessas imagens aí. Nós vamos gerar agora o 3D daquele objeto. E nessa forma básica, vocês já conseguem ver, já é possível ver, eu vou rotacionar para vocês aqui, que lá no olho, ó, já demonstra ter um formato bastante esquisito nos olhos, ó. E aquela parte quadrada dos olhos é uma película que eu tenho nos olhos, então ele mostra dessa forma aí. Mas na parte superior dos olhos, veja bem como tem, é um objeto arredondado, ou seja, ele não faria um 3D se não tivesse nada, né? Então no 3D, a gente rotacionando que a gente consegue ver que tem alguns objetos nos olhos, tá? Não o olho propriamente dito. Porque o olho, se ele estivesse corretamente, correto, eu veria, na verdade, aqui, vamos puxar para frente de novo, nessa parte quadrada, eu veria a pupila dos meus olhos. Eu estou vendo uma coisa quadrada no lugar dos meus olhos, tá? Então, algo aconteceu com meus olhos, eu poderia dizer bem diretamente para vocês. Aonde foram parar os meus olhos? Depois eu, de forma sem precisar de exames em mim, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com os meus olhos. Então nós vamos tirar do 3D aqui, né? Nós vamos puxar mais uma imagem do Mãe de Deus. Depois eu vou ampliar para vocês verem o que tem na imagem do Mãe de Deus. Nós vamos pegar essa imagem do crânio aqui. Bem interessante. Bom, isso é um corte do meu crânio. Essa aqui no lado de nós estamos trabalhando com 3 camadas e essa parte azul que nós temos aqui é justamente uma parte que diz o seguinte: ó, vocês nessa parte azul ali onde está o mouse, já olha, você está usando esse corte aqui. É isso que tu estás visualizando, né? Se quiser puxar o corte, ó, agora eu estou utilizando o corte na outra imagem, ó. Estou usando na outra imagem. Então, embaixo aqui, ó, bem logo atrás do olho, nós estamos visualizando isso aqui. Então, essa coisa esquisita está dentro do meu olho. Parece uma coisa de plástico, né? E depois vocês vão ver que existe uma película na frente do meu olho também. Então, quando eu vou puxando o mouse, eu vou visualizando essas camadas aqui. Ó, isso aqui nós estamos então na camada quase na garganta, tá? O corte dele está logo atrás dos olhos, nessa camada aqui. Então a gente pode ver a camada nasal, nós começamos a ver a camada auditiva, tudo nessas imagens aqui. E agora, a parte interessante dessas imagens, por exemplo, olha o meu crânio. O meu crânio parece que ter um objeto interno, depois uma outra camada na lateral do crânio, ó, veja bem, tá? Na lateral do crânio, tá? Que não circunda toda a cabeça, ela é parcial. Então nós temos aqui uma camada e depois na lateral esquerda e direita uma outra camada no objeto que não sei o que. Mas para mim não é crânio, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né? E o mais interessante dessas camadas é que a gente chega nessa parte aqui, nós vemos objetos dentro do crânio, ó, que se parecem com um bastão. Então, assim, como é que um médico vem fazer a avaliação do que está acontecendo com os exames e ele não mostra, não identifica os objetos, né, as anomalias do corpo humano, né? Isso é uma anomalia, isso não existe no corpo humano, tá bem? Então esses são os exames do Mãe de Deus, então no cérebro, e aí pior, no canto das orelhas, isso aqui são os ouvidos. No canto dos ouvidos, nós vamos dar uma trabalhada nele aqui, ó, vamos dar uma mexida na estrutura, nós vamos retirar algumas estruturas, ó. Aqui no lado esquerdo a gente está trabalhando com a posição das imagens, ó. Ó, as camadas, a gente adiciona e retira as camadas da cabeça, tá?
Então é isso que eu me refiro, gente. Ah, como é que não foi trabalhado as camadas? Então a imagem 1, que é essa imagem aqui que nós estamos verificando, ó, ela vai sendo trabalhada conforme a gente vai puxando aqui, ó. Ó, ela adiciona e retira as camadas necessárias e vai alterando as outras também. Então eu quero colocar para vocês essa aqui é a extensão de 25 milímetros, 30 milímetros e olha o que tem na volta. Quantas camadas tem na cabeça? Essas são camadas que foram colocadas na minha cabeça. Tá? E agora a gente vai reduzindo essa camada e vai começar a trabalhar com a imagem. Ó, ó. Tá bem, agora a gente clica nesse botão, ele vai alterar a série para nós e aqui a gente vai fazer a manipulação da imagem. Ó. Aqui a gente ajusta. Se não fizer o ajuste por aqui, é possível fazer um ajuste pela lateral. Ó, então a gente pode rotacionar, a gente pode trabalhar com o nível da janela, que aquilo ali é para visualizar, pode trabalhar com o nível de luz, né? Pode trabalhar com as definições da imagem, né? As pré-definições, que é o DICOM 1, pode trabalhar com o DICOM 2, que é essa imagem aí, e a gente vai trabalhando ela aqui para posicionar da forma que... Então isso, gente, está dentro do meu olho. Como é que o médico vê tudo isso e ele não faz, não se posiciona a respeito? Então não tem nem o que dizer, né? A, a respeito disso, tá, gente? Agora eu vou puxar outra imagem novamente. Nós vamos ver alguns objetos que existem na cabeça, na verdade, né? A gente faz a transformação da imagem. Nós puxamos essa janela de ajuste para cá. Estou fazendo a colocação para vocês. Essas três janelas trabalham conforme a primeira. E nessa aqui nós já podemos ver que nós temos algumas coisas bem estranhas. Eu vou mexendo aqui nas camadas de corte que o médico fez, ó, para vocês terem ideia do que está acontecendo, o que se pode ver a respeito nela. A gente vai ajustar a série e agora eu consigo manipular a imagem para vocês. Olha, presta bem atenção no que a gente vai ver. Vou fazer os ajustes. Então, primeiro são as camadas que existem em cima da minha cabeça. Podem ver? Que camadas são essas? Eu estou ajustando aqui para que vocês possam ver que existem alguns objetos aí. Então aqui na parte do rosto, você parece que tem alguma fiação. A mais interessante é essa parte da garganta que está aqui no mouse, ó. Essa parte da garganta aqui, com alguns objetos bem estranhos. E a gente vai puxando as imagens para vocês verem. Olha, dá uma olhada bem. Isso é meu rosto, gente. Exame do Mãe de Deus. E no exame do Mãe de Deus, mostrando isso, ó, como é que o médico não se pronuncia com relação a esse monte de objetos que é estranho para qualquer leigo, né? Que monte de fio é esse próximo dos olhos? Olha bem. Essa parte aqui no palato duro, isso aqui é a língua, ó. Isso aqui é a língua. Isso aqui é o palato duro. Né?
Para vocês que não entendem, não conseguem visualizar, tem um objeto aqui sobre o palato duro, ó, bem em cima da língua, exatamente no palato duro, que é uma área que fica em cima da nossa língua, por assim dizer. Então, como é que um médico preparado, que sabe o que faz, não sabe falar a respeito do que está nessas imagens aqui, que ele deveria ter analisado? Que camadas estranhas são essas? Que bastões são esses aqui, ó, que vocês estão vendo? Ó, existem uns bastões ali no mouse. Em cima dos olhos, que camada é essa? E essa parte aqui, meus queridos, são a minha pele, ó, ali no nariz e aqui no queixo, ó, é a pele. Então, a gente fica se perguntando que médico é esse que não viu isso? Como é que o hospital, Mãe de Deus, tem profissionais desse tipo trabalhando com eles, né? Como é que eles não notam que existem anomalias no meu corpo, né? Fica difícil entender realmente. Vamos tentar gerar o 3D a partir dessa imagem aqui, vamos ver o que a gente consegue ver. Aqui nós temos a imagem 3D, olha só. O formato da cabeça fica direitinho. Ó, tá? Então, realizando os exames de imagem, é possível, inclusive, tirar essa pele, essa camada amarela aqui para verificar se tem alguma coisa embaixo, tá? Então, só para mostrar para vocês que é dessa forma que a gente consegue. Os médicos deveriam ver, analisar as imagens para nos trazer informações, e isso não foi feito, ou seja, o crime já foi cometido nesse sentido. Nós vamos pegar imagens bem específicas, vamos tentar gerar o 3D aqui de algumas imagens. Vamos ver se a gente consegue enxergar a cabeça por um todo, né? Vamos pegar aqui parte do crânio. Vamos ver se a gente gera aqui o 3D da cabeça toda. Ali nós colocamos duas imagens iguais. Vamos ver se aqui a gente já consegue fazer o 3D dessa região. Ó, 3D da região da cabeça. É quando a gente rotaciona a cabeça. Tá? A gente pode fazer análise, verificar o corte embaixo. Dessa forma que a gente vê anomalias no corpo. Agora a gente pode trocar isso aqui, fazer inverter a imagem, por exemplo, nessa tela aqui, faz a inversão da imagem para tentar detectar alguma coisa, alguma anomalia no corpo. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês que aqui na orelha, veja bem, essa é a ponta da orelha mostrando que existe alguma coisa nela. Tá? Esse 3D está mostrando que a orelha tem algum objeto estranho na ponta da orelha. Tá? Isso já demonstra alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo é o que um médico profissional preparado deveria estar fazendo. E a gente ainda pode trocar essa parte aqui, né, para uma escala diferente, para raio-x, ó, transparência de pele, outras coisas assim, né, para verificar alguma coisa. Cada item daqueles ali é específico para alguma coisa, mas como eu não sou profissional específico para isso, obviamente a gente vai ver de forma, eu não vou, meu entendimento é muito menor de um profissional treinado para isso. Mas só para mostrar para vocês que é dessa forma que eles deveriam ter feito análise, né, de alguns objetos que estão no meu corpo. E isso não foi feito. O laudo, né, precisa
passar por esse processo aqui, pelo processo que eu estou fazendo, de forma grosseira, obviamente. Eles deviam ter feito processo para identificar os objetos que existem aqui, né? Inclusive essa janela de nível aqui ó, permite retirar parte do corpo, colocar novamente essa parte do corpo, como vocês estão vendo, ó, retirar as camadas, inclusive, para gerar um laudo para a pessoa, entendido? E aí a gente pode, inclusive, aqui na parte do X-ray, criar uma espécie de raio-x que pode ser ajustado, né? Tira a camada mais espessa e tal. Aqui a gente pode fazer ajustes dentro das camadas, né? Os controles das camadas. Tá? Agora nós vamos ver se a gente consegue pegar uma sequência de crânio completa. Vou colocar aqui uma sequência de crânio completa para ver se a gente consegue gerar o 3D da cabeça de forma perfeita, né? Deixa eu me ver aqui. Quantas imagens? Vamos pegar essa imagem aqui com 20 e vamos ver se a gente consegue realizar o 3D a partir dessas três imagens aí. Ó, então essa aqui já é a imagem de outro corte que nós fizemos agora, acabamos de fazer. É um outro tipo de corte no qual nós selecionamos a imagem e nós vamos rotacionar ela para ver ali as orelhas, ó, a parte de trás da nuca. Então, o corte frontal da cabeça, certo? Vamos aqui adicionar essa camada aqui para ver se a gente consegue gerar um 3D diferenciado da cabeça completa. Ó, já veio um corte melhorado da cabeça, ó. Tá? Então, são coisas que o médico deveria ter feito. Só para mostrar para vocês que a anomalia se vê dessa forma e o médico não cumpriu o seu dever. Agora nós vamos puxar um outro exame. Nós vamos importar o DICOM de um outro hospital, para vocês terem ideia de como a gente trabalha com esses exames de DICOM, que é de responsabilidade do médico que gerou as imagens, dos médicos que trabalharam nas imagens, né? Ó, vamos ver o que nós temos aqui. Vamos importar a imagem. Está carregando as imagens para nós lá no canto. Lá naquele lado lá, tá escrito lá, carregando, ó. Tá? Quando ele terminar de puxar as imagens, a gente vai conseguir trabalhar com elas. Então, eu estou fazendo isso para vocês verem que de forma bem grosseira, tu não precisa nem ser nenhum profissional para ver que tem algo errado, né? Existem anomalias no corpo ou algum objeto que não condiz com a anatomia do corpo humano. Vou esperar só mais um pouquinho para ele carregar aquelas imagens e a gente vou terminar então a demonstração de para vocês de como vocês podem ver as imagens que podem ser solicitadas para os hospitais. Não esqueça que o prontuário, imagens como essa aqui, como essas de exames, né, o paciente é dono dessas imagens e o hospital tem a obrigação de fornecer. Eles me forneceram em baixa resolução, então o exame já é um crime. Então, estando em baixa resolução, como é que o médico vai fazer uma avaliação definitiva e precisa de uma imagem que não aparece corretamente? Então, já aí está um ato de negligência. Negligência em questão de imagem médica é crime, gente. Saibam disso. Ó, agora está puxando as imagens da Santa Casa. Daqui a pouco ele termina de carregar essas imagens e a gente vai
trabalhar um pouquinho com elas também. Vai aguardar só mais um pouco para que seja carregada as imagens da Santa Casa e a gente trabalha com elas. No próximo vídeo eu vou pegar um exame desses de cada hospital e vou colocar o laudo para vocês verem. Vou trabalhar as imagens e vou colocar o laudo de forma específica para vocês verem o que foi dito. Então vocês vão ter noção de que realmente os exames não foram visualizados e o laudo é completamente inútil, ou seja, fraude. Nós importamos as imagens, agora nós vamos carregar algumas delas aqui. Vou pegar os exames aqui. Primeiro eu vou trabalhar só com essa imagem para vocês verem algumas coisas grosseiras que tem aqui. Já começa aqui na volta do mouse, ó. Isso aqui está próximo aos meus pulmões. Aí eu vou trabalhar ela com coloração para vocês poderem entender um pouco melhor o que está ali. Trabalhar com tons de cinza, depois eu retorno. Vamos começar com tons de cinza. Então, quando eu faço esse trabalho de tons de cinza, eu vou vir aqui em janela de nível, eu vou trabalhar essa imagem aqui, ó. Vou trabalhar a coloração dela justamente para aquela parte ali aparecer mais, ó. Eu tenho algo próximo aos pulmões que o médico não visualizou. O que que é isso próximo aos pulmões? Dá para entender? E o que que é isso subindo no meu pescoço ali? Essa região do meu pescoço. Nós temos algo ali. E o mais interessante, o que que é aquilo no meu pescoço? Diretamente falando. Parece que eu tenho um cachecol no corpo. Eu tiro um raio-x e eu vejo um cachecol, né? Então eu vou arrastar essa imagem. Aqui no pão eu pego uma imagem e arrasto ela, ó. E eu vou dar um zoom. Fazer um zoom na imagem. Para vocês verem que a imagem ela é tão vagabunda. Imagem fornecida por um CD do Mãe de Deus, tá, gente? Ó. Santa Casa, Mãe de Deus, Mãe de Vento. Aí. Bom, ampliando desta forma, eu vou colocar um pouco de cor. E aí eu vou escolher o verde. Gente, o que que se pode ver em verde? Que aqui próximo ao ouvido nós já temos uma coisa estranha. Né? Eu vou colocar aqui em janela de nível para a gente diminuir e aumentar a tonalidade das coisas por aqui. Então veja que no pescoço eu tenho alguma coisa estranha. Na garganta aqui, ó, isso é a garganta. Já existe algo muito esquisito. Tá? Daí eu vou subir essa imagem para vocês verem. Então veja que no pescoço aqui, ó, existe algo subindo no pescoço, que vai até, sobe pelo pescoço e entra pela boca, como se fosse, ó. Entra pela boca. Bem direitinho aqui. Agora eu vou trocar a cor para tons de azul. E a gente pode ver que, ó, de um lado parece uma coisa metálica, junto ao pescoço. Conseguem ver? Parecem objetos metálicos, que a coloração mudou bastante. Então, essa coloração serve justamente para isso, para a gente entender dentro dessa janela de nível alguns objetos estranhos. E agora como eu ajusto aqui, como é fácil ver, olha só. Tá vendo? Ali que parece um objeto metálico, ó. Tá vendo, gente? Então, como é que o médico não vê isso? Segundo e mais grosseiro ainda, próximo ao meu ouvido, tem um objeto cilíndrico, uma roda, uma rodela, ou sei lá o que nome eu posso dar. Essa é a área de ouvidos. Ou seja, esse objeto está nos meus ouvidos. E como é que o médico não viu isso? E eu consigo ver, será? Básico, gente, tá? Então são exames, tá? Para vocês verem. Agora eu vou buscar um outro corte de exame lateral do meu corpo. E aí eu vou ampliar essa área aqui também. Bom, na parte já no exame puro, a gente pode ver que parece que tem uma camada junto das minhas costelas aqui, ó. Como se fosse alguma coisa segurando as minhas costelas.
Vocês podem ver aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar na janela de nível justamente para a gente ajustar algumas cores, algumas coisas, né? E aí a gente já pode ver, ajustando de forma bem grosseira, que aqui, ó, junto às costelas, parece que nós temos alguns objetos, ó. Tem uma linha, né? E eu vou ser mais grosseiro com isso ainda. Eu vou ajustando, ajustando, e agora eu vou dar um zoom. Ó, vamos ampliar de tal forma que eu grosseiramente diria que isso aqui, diria para vocês, que isso aqui ou é um objeto, tá? São objetos com uma anteninha, como vocês estão vendo. E segundo, se eles estão transparentes assim, gente, só tem uma forma deles estarem tentando se esconder. Ele foi preparado industrialmente, justamente para tentar não aparecer no exame nenhum. Esse é o objetivo da coisa. Eu vou clicar aqui para ver se eu vejo algo, olha. Então aqui, clicando nesse nível ali de inverso, a gente consegue ver nessa linha aqui que parecem anteninhas mesmo, ó. Parecem uns radinhos, tá vendo? Agora vamos trocar de cor para ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa imagem ali. Se fosse de alta definição, nós já teríamos essa imagem de forma correta nas mãos. Faria o laudo de forma correta, diria com previsão, aqui tem algo. Mas mesmo sendo grosseira, é óbvio que está aparecendo ali, é grosseiro, é uma anomalia. Nessa aqui de baixo, inclusive, parece direitinho o radinho com uma antena, ó. Então, se eu falar grosseiramente nesse aspecto, né, nesse sentido, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove radinhos só de um lado das minhas costelas, né? Mas o médico é quem deveria ter feito essa observação aí. Estão entendendo? Agora nós vamos migrar para a cabeça. Eu vou ajustar aqui, vou puxar a cabeça, o crânio, né? Para que vocês vejam o crânio também. Vou fazer aqui, ó, ajustar essa janela bem ajustada. Bom, vamos começar pela garganta, então. Como vocês podem ver, ó, eu estou causando uma espécie de transparência no organismo, na imagem, para vocês verem. Então, embaixo do queixo nós já temos um objeto, logo abaixo do queixo, certo? E aqui, esse material que desce pelo peito, ele se junta justamente aqui, tá? Uma caixinha quadrada dentro da garganta, no fundo da garganta, uma caixinha quadrada, né? E por cima dos dentes parece que existe uma camada. Olha aqui, isso aqui são meus dentes. E olha o queixo, parece que tem um fio circundando o queixo, um fiozinho. E logo acima dos dentes superiores, parece que tem um bastão. E acima disso ainda, a gente pode piorar a situação dizendo que tem um monte de fios, um monte de fiação, que sobe pela cabeça, faz um contorno em toda a cabeça, ó. Uma fiação, tá? Então a gente vai fazer o ajuste de janela aqui novamente, mais um ajuste. Ou seja, ajustar, tornar ela transparente, para tentar deixar da forma mais visível, né, possível, né, dar a possibilidade de visualização, melhor visualização da imagem. Mas como a coisa aqui foi feita bem, então, vamos ver aqui em Bond se a gente consegue ver melhor. Veja, agora nós temos essa parte, essa coloração que nos dá para entender bem direitinho que na garganta tem uma coisa bem, a gente pode chamar de anomalia mesmo, né? E lá no ouvido não deixa a desejar. O que que é tudo isso dentro do meu ouvido? Eu não estou mostrando a orelha, estou mostrando o ouvido. E dentro tem algo. Como é que o médico preparado, especializado, com certificado, trabalhando em grandes hospitais em Portugal não consegue ver isso, né? E outra, a gente movimenta de tal forma que a gente vê que tem bolinhas, ó, nessa parte aqui. Tem umas bolinhas, né? Se a gente ajustar, a gente vê que tem fiação subindo, parece uma fiação, tá? Vamos piorar a situação ainda, né? Alguém já viu coluna quadrada? Olha exatamente o formato da minha coluna.
Essa é a minha coluna, tá? A gente ajusta, ajusta, ajusta para a gente ver parte do corpo, para vocês verem que parte do corpo agora vai começar a aparecer meu nariz, ó. Para vocês verem que eu não estou mentindo, ó. Vai aparecer o nariz, vai aparecer queixo, entendeu? Parte do corpo e o que está dentro dele, ó. Vou puxando, puxando, puxando. Olha lá o nariz. Ó. E o que que vocês veem? A parte que esbranquiçou, a parte da carcaça, a parte do crânio direitinho, né? E a parte do corpo tá aí, ó. Agora eu vou voltando novamente vagarosamente para vocês entenderem onde é que está o crânio, né? E os objetos estranhos. Ó, desmanchei o corpo novamente. Agora eu vou puxar para a lateral, para um lado branqueia, para o outro ele se torna transparente, ó. Vou puxando de novo, ó, para cima, tá? Para vocês verem que o meu corpo tá ali, não é brincadeira. Tá lá o meu rosto, apareceu o olho, apareceu o nariz, apareceu a boca. Tá bem, gente? Então vamos buscar uma outra coloração novamente aqui. Vamos ver de outra forma. Agora, três cores nos ajuda muito mais, não é? Ó, agora vamos reduzir essa tonalidade de cores a tal ponto de nos permitir verificar alguma coisa que está dentro do ouvido. Ó, conseguem ver agora que existe alguma coisa no ouvido? Ó, parece até três moedinhas, uma do lado da outra, uma junto da outra. Não é mesmo, gente? E a caixinha quadrada no pescoço é inadmissível, né? E se isso aqui é minha traqueia, cara, que coisa esquisita, né? Que tá dentro lá, né? E o que é isso aqui embaixo do queixo? Consegue ver? Vamos botar a pele de novo. Vamos voltar tudo, ó lá. Tá literalmente embaixo do queixo. Ó, vamos botar nariz, vamos botar, ó, para vocês verem aonde se situa aquele objeto ali. Ó, voltou o nariz. Onde é que está o objeto? Ligeiramente abaixo do queixo, praticamente na garganta. Agora a gente volta a coloração de novo e lá está o objeto. Conseguem ver? Certo, gente? Só para explicar para vocês, então, que se vocês querem ver alguma manipulação do corpo de vocês, se vocês têm implante, se vocês não têm implante, é bem possível que as dores que vocês sintam sejam através de implante. Corra até o hospital e exija os exames de com de vocês, que são esses exames que eu peguei. Eles estão fraudados, estão em baixa resolução, mas é o suficiente para que vocês possam saber se tem alguma coisa no organismo ou algum médico, algum amigo médico visualizar essas imagens de vocês e encaminhar vocês para algum advogado. Eu, nas próximas semanas, vou tentar de uma outra forma. Eu vou tentar alugar um equipamento de raio-x para provar para o Estado que existem anomalias no meu corpo. Porque os quatro hospitais por onde andei, mais as clínicas, e eu vou citar eles novamente: Hospital Mãe de Deus, Hospital Santa Casa, Hospital Moinhos de Vento e o Hospital Ernesto Dornelles, onde a clínica CID Limitada, a clínica que trabalha com imagens para o Hospital Ernesto Dornelles, porque foi o CID que fez as imagens dentro do hospital. Tá, gente? Meu nome é Pedro Felipe Couto, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu estou morando, estou residente na cidade de Viamão, bem do lado da URGS, e eu trago para vocês aí mais uma parte do crime que aconteceu comigo de implante. Hoje eles tratam isso como esquentar a pessoa, esquentar o TI. E TI, mais uma vez para vocês, é target individual, ou seja, é um perseguido. E as pessoas que fizeram com isso comigo são da família Seidel, para que vocês saibam. E eu tenho tudo comprovado, caso eles queiram vir até mim através de mim, que venha, porque eu vou provar tudo.
Uma boa noite para vocês. Um grande abraço e eu fico à disposição para esclarecer todo o processo do crime para vocês e todo o processo que acontece nos hospitais e nas clínicas também. Polícia Civil, Ministério Público e tudo mais. Todos os envolvidos no que aconteceu comigo. Boa noite e um grande abraço a todos vocês.